Nós estamos aqui por causa do seu nome, Jesus. Se nós estamos reunidos aqui é porque nós cremos, porque nós acreditamos que o Senhor veio a essa terra, o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, Senhor Deus, e a trombeta está próxima de soar, para que nós possamos nos encontrar contigo, estar contigo e continuar a viver a nossa eternidade. Pai, obrigado porque esse dia foi o Senhor que fez, e nós recebemos da parte do Senhor esse dia, e nós abençoamos esse dia com paz, com alegria, com justiça, com abundância da parte do Senhor. Pai, obrigado a Deus porque o Senhor já nos fez reis e sacerdotes, o Senhor já nos fez abundantes. Obrigado porque a Tua palavra diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcham, Senhor Deus, e tudo que nós fazemos prospera. Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor disse que o Senhor amou tanto o mundo, que o Senhor deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor Jesus, nós cremos em Ti. Nessa manhã nós estamos aqui dizendo que nós cremos em Ti, e se nós cremos em Ti, se nós temos o Senhor nas nossas vidas, as nossas empresas elas não perecem. As nossas empresas elas não têm necessidade, as nossas empresas não têm escassez, as nossas empresas têm abundância da parte do Senhor, porque o Senhor disse isso ao nosso respeito. Muito obrigado, Pai. Nós tomamos posse de todas as palavras, de todas as promessas do Senhor. Nós sabemos que em Jesus nós já temos o sim, e em nós declaramos o amém, nós concordamos com essas palavras. Muito obrigado, Pai, mas na autoridade do nome de Jesus, nós nos levantamos contra todo demônio, contra todo espírito do mal, contra toda ação das trevas que tem retido as nossas finanças, que tem retido as nossas empresas de crescerem. Nós damos uma ordem a vocês agora: soltem aquilo que é nosso, soltem aquilo que nos pertence, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai Celestial, eu quero pedir que o Senhor esteja enviando os Teus anjos que são poderosos, que são valentes, a trazerem as nossas contas, trazerem os nossos negócios, tudo aquilo que nos pertence por direito, por herança, assim como o Senhor fez Abraão herdeiro deste mundo. Em Jesus nós somos descendentes de Abraão e nós temos acesso a essa herança também. Muito obrigado por isso, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que nós somos em Ti e temos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Quero cumprimentá-lo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui conosco. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, Dieguito. Já podíamos ir embora, né? O Zé está gravando lá, ele pegou e mandou uma mensagem aqui. Eu não estou aí, mas eu estou todo arrepiado. Um beijo, Zé. Queria agradecer também ao pessoal que ajudou, né? Ajudou com o café, muito obrigado. Vocês viram o bolo delicioso da nossa pastora, né? Sempre vale a pena. Nós vamos fazer uns cafés só para comer o bolo da Sueli. Quem aqui está nos visitando pela primeira vez? Você que está pela primeira vez, amém. Seja bem-vindo. Como é que é o seu nome? Gabriel. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Vocês já são quase da casa já, né? Já são nossos. Amém. Que bom que você veio, que bom que você está conosco. Se de repente você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, nós temos um grupo, né, dos empresários, um grupo de WhatsApp, e a gente comenta, conversa lá. Então, se você não faz parte ainda, me mande uma mensagem e aí eu coloco você dentro do grupo. Então, se você quiser anotar o meu telefone de repente ali, né, o DDD 47 99133 7353. Então, 99133 7353. Então, me mande uma mensagem ali, né? Fala assim: André, me coloca lá no grupo, e aí eu te adiciono no grupo, e aí você fica sabendo de tudo o que está acontecendo no projeto Êxito. Eu tenho alguns avisos aqui, deixa eu passar, né, rapidinho, para a gente depois compartilhar um pouquinho da palavra. Eu comentei com vocês ali no grupo, né, a respeito de uma disponibilidade que eu estou, né, colocando. Na verdade, a igreja tem isso, né, o Roberto está à disposição de vocês, né, o seu líder de grupo familiar, mas eu tenho também ali terça e quinta à tarde, né, terça e quinta o dia inteiro, eu estou disponível, né, no período comercial ali, eu estou disponível para conversar com você, para ajudar você, para, sei lá, orar com você a respeito do seu negócio. Então, se você desejar, algumas pessoas têm vindo, a gente tem conversado aqui na igreja. André, eu não tenho como vir aqui na igreja. Me manda uma mensagem, a gente conversa, eu vou até o seu negócio, eu vou até a sua empresa e a gente conversa. De repente você expõe as tuas situações, aquilo que os teus sonhos, você expõe aquilo que está no seu coração, a gente ora junto. André, qual que é o custo? Não tem custo nenhum. Me dá um café lá gostoso, né? Tem que ser um bolo da Sueli, daí você conversa com a Sueli primeiro, compra o bolo, depois...
mas não tem custo nenhum. Né? Nós, como igreja, nós queremos ver você prosperar, nós queremos ver você crescer, nós queremos ver você avançar no seu negócio, na sua empresa, na onde Deus colocou você. Então, se você desejar, né, me manda uma mensagem: André, vamos conversar terça às 9 horas da manhã? Ok, vamos lá, vamos conversar. André, posso ir na igreja? André, não posso ir na igreja, você consegue vir aqui na minha empresa? A gente conversa, e aí a gente tem esse tempo juntos, para que você possa crescer, avançar ainda mais. Ok? Fechou? Então a gente colocou lá, mas algumas pessoas perguntaram, mas como é que é? Mas é isso. Então, né, o ideal ali do período comercial mesmo, que é o período né, que eu tenho disponibilizado aí para estarmos juntos. Fechou? Algo que a gente conversou também ali no grupo, né, que a gente precisa fomentar um pouquinho mais, que é conhecermos os negócios uns dos outros. Então, um dos grandes objetivos do Projeto Êxito é que nós fomentemos negócio. Então, com certeza, você tem necessidades na sua empresa de comprar, de vender. Com certeza, às vezes, você precisa de um profissional. Né? De repente, lá você quer fazer uma cozinha. Né? Nós temos aqui o Irineu, o melhor marceneiro que nós temos da região sul do Brasil. Né? Quiçá do Brasil inteiro. Né? Então, tem o Irineu, mas talvez você não saiba. Mas o Irineu está aqui, e aí você precisa de alguém, de repente você vai procurar fora e não contrata alguém que tem aqui dentro um profissional com esse tipo de serviço. E tantos outros. Se faz a cozinha, você tem o mármore do Irineu. Do Jorge. É que o Irineu vai revender o mármore do Jorge. Então, vai surgindo oportunidades. E aí nós colocamos lá para você responder algumas perguntas, alguns responderam, outros não. Então, responda, coloca lá para que a gente saiba o que você está fazendo. A ideia é primeiro nós fazermos aqui entre nós e depois nós divulgarmos para a igreja os serviços que tem dentro dos membros da igreja. Só que eu preciso que você mande. Se você não mandar, eu não tenho como saber. Né? E no grupo do WhatsApp, você consegue colocar lá, Maico? O grupo do WhatsApp lá? Então, como que funciona, né? Eu faço parte do grupo do WhatsApp lá olha lá o Zé lá, sem escutar eu estou todo arrepiado aqui, ó, viu? Dizer que eu não estou mentindo. Então, lá em Curitiba, eles têm também, a aba de Curitiba tem o grupo de empresários lá também, eles têm o Prosperity in Business, o nome que eles dão. E o que o grupo tem? O grupo tem diversas oportunidades, diversas situações onde são colocadas ali todo momento. E é isso que eu quero que nós façamos no Projeto Êxito. Então, se você for ver ali, por exemplo, o Vitor colocou lá, ó, eu tenho uma carta contemplada, vai subindo ali, Maico. Aí o outro coloca lá, ó, preciso de uma agência de turismo, alguma indicação? E aí a pessoa coloca lá, tem ali embaixo. Aí o outro colocou ali uma outra carta, pode subindo. Olha lá, precisando de vagas, pode subindo. Pode indo. Tem alguém no grupo trabalhando ali, volta um pouquinho. Tem um grupo ali trabalhando com carta de consórcio, aí que eles colocaram lá, né? Ali colocando algum tipo de treinamento, pode subir. Uma rodada de negócios que aconteceu. Pode subindo, pode subindo. Mais alguém divulgando o seu negócio, né? Pode ir. Pode subindo, pode subindo. Tem alguém no grupo, de novo, meu Deus, sua carta de consórcio, sobe. Semana do consumidor, né, colocando algumas ofertas, pode ir. Tem alguém ali, volta ali, conhece alguém, né, algum advogado que atua na área da família? Enfim, são situações em que eu e você temos no dia a dia. Às vezes você tem na sua casa, você precisa de alguém para arrumar alguma coisa, ou às vezes o teu carro estragou o mecânico, você quer um mecânico de confiança, e nós temos tudo aqui dentro da comunhão cristã. Você precisa de alguém para levar você em algum lugar, nós temos um Uber fantástico, o melhor Uber de Blumenau está aqui. Então, são situações em que a gente pode fomentar e fazer acontecer dentro do grupo. Mas, para isso, eu e você precisamos colocar lá. Então, o que eu gostaria de acordar com vocês, depois eu vou colocar lá no grupo também, mas que coloque lá as necessidades. Pessoal, eu tenho aqui na minha empresa uma necessidade de comprar tal matéria-prima, alguém conhece alguém que tem? Então, às vezes a gente pergunta para tantas pessoas e a gente esquece de perguntar aqui entre nós. E entre nós existe a solução para o teu negócio. E você não somente está atendendo, está solucionando uma necessidade sua, como você está abençoando o teu irmão com um faturamento. Então, né, não é lógico a gente buscar mais fora do que aqui dentro. Vamos buscar aqui dentro. Aí é claro, né, você precisa conversar, estabelecer direito. Né, nós não somos responsáveis por o serviço ser bem feito ou não. Aí é uma negociação, é um contrato que você tem que fazer com o seu parceiro. Mas vamos fazer isso acontecer? Vamos? Só depende de nós.
né? Então, fomentar negócios, fomentar situações, isso está ao meu e ao seu dispor, só a gente fazer isso acontecer, né, como está ali no grupo deles. Fechado? Então tá bom. Provavelmente, em final de outubro ou começo de novembro, tem algo que, né, que a gente gostaria de fazer, e isso depende extremamente de nós aqui para que isso aconteça, né, e se você topar, nós vamos em frente. Um dos grandes objetivos de cada projeto da Comunhão Cristã, né, então nós temos 4 ênfases na Comunhão Cristã, que é comunhão, celebração, evangelização e edificação. São 4 ênfases, né? Então, durante os cultos nós temos celebração, às vezes nos grupos familiares nós temos comunhão, nos cultos nós temos edificação e nós temos também a evangelização. E no projeto Êxito não é diferente, nós queremos fazer um evento de evangelização. Então, qual que é a ideia? Lá também o pessoal de Curitiba faz isso e a gente gostaria de fazer aqui, mas um pouquinho mais do nosso jeito. Qual que é a ideia? Nós marcamos um dia, nós vamos locar um espaço, né, então a gente já está conversando, já está vendo, locar um espaço fora da igreja, e nós vamos fazer um jantar. Então vamos contratar uma empresa vai fazer um jantar, e nós vamos trazer ali 1, 2 palestras técnicas sobre um assunto, por exemplo, nós vamos falar sobre o planejamento estratégico, nós estamos terminando o ano, e para o ano de 2025, então você precisa ter um planejamento do que você vai fazer em 2025. Qual o faturamento que você quer alcançar, como alcançar isso, isso tudo faz parte do planejamento estratégico que você faz para o próximo ano. Ou falar sobre outro assunto, falar sobre a área tributária. Então, eu vou trazer pessoas que são, né, experts nessa área para trazer essa palestra. E, junto com isso, nós vamos pegar um empresário, um grande profissional, o nome dele se chama Fred, já está escalado, né? E o Fred ele vai dar um testemunho da vida dele, né, de como que ele encontrou Jesus. Então, ele é empresário, ele buscou em várias situações a solução das suas necessidades de buscar a Deus, e ele encontrou em Jesus tudo isso, e ele vai fazer um apelo. Então, só vale a pena o apelo se você levar um convidado. Então, qual que é o grande foco desse evento, desse jantar? É eu pegar e eu convidar alguém, um empresário, né, um profissional de sucesso, para que ele esteja lá também no dia. O jantar é para nós? É, mas não é. O jantar é para esses visitantes, é para que nós possamos alcançar esses empresários que de repente não têm vindo na comunhão cristã. Você não vai convidar ele para um evento da igreja, você vai convidar ele para um jantar de negócios. Você vai convidar ele para uma palestra. Né? Nós vamos colocar lá o bannerzinho, fazer a divulgação, planejamento estratégico, né? Um exemplo, né? Ou tributária, tal, e você vai convidar ele. Só que não somente convidar, você vai pagar para ele, você vai dar para ele esse convite. Né? Então, nós vamos tentar fazer preço de custo, né? Nunca a Comunhão Cristã fez nada para ter ganho, sempre custo. Então, é o custo de fazer um jantar gostoso, bem servido, né? Ter tudo lá, fazer um negocinho legal, e você vai comprar um ingresso e você vai convidar. Então, o Jorge está lá. Então, Jorge, está aqui um convite para você, eu quero te convidar para um jantar dia tal, à noite, né? Para você estar lá conosco. Essas pessoas vão estar lá e nós vamos falar de Jesus lá. Amém? E aí depois trazê-los, né, claro, para estar aqui conosco, ou uma igreja que eles queiram congregar, mas o principal foco vai ser salvação, salvar vidas e formar líderes, que é a nossa visão. Quem topa aqui? Deixa eu tirar foto. Tá bom? Então, né, já se programa, a gente vai querer, né, ver a agenda direitinho, mas provavelmente ali final de outubro, comecinho de novembro. Queria fazer antes do aniversário, porque daí a gente já convida eles para vir no aniversário, já é um evento, já é uma coisa legal para estar aqui, essas pessoas conosco. Com certeza vai ser uma noite de salvação. Né? E aí nós vamos fazer isso continuamente, talvez uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, acho que a gente pode fazer um jantar assim, bem legalzinho, bem tranquilo, sem muita coisa, mas que a gente alcance o objetivo, que é salvar vidas e trazer Jesus para esses empresários também. Amém? Último aviso. Não, 3 avisos, na verdade, rapidinho. Costelaço, então vocês sabem, né? Sandro, né? Tem poucas vagas, né, Sandro? Corra lá, faça sua inscrição, né? Para que você não fique de fora. Então nós vamos ter o Costelaço dos Homens, né, no dia 27, 28. Então não fique de fora, né? Participe, convide alguém também, tem o foco de evangelização ali. Um segundo aviso, no dia 5 de outubro, dia 5 de outubro, então será a nossa próxima reunião do Projeto Êxito. Vai ser um sábado, não vai ser no domingo, né, vai ser um sábado às 15 horas. Por que um sábado às 15 horas?
porque o Júlio, né, o Júlio Vertúlio, lá de Suzano, ele estará conosco no dia 4 e no dia 5. E aí nós então pegamos uma agenda dele, então no dia 5 à tarde, às 15 horas, o Júlio vai falar especificamente para os empresários. Então é top, né? Você que conhece o Júlio, né? É uma palavra de Deus, ele, né, um dos grandes homens aí no Brasil hoje, em termos de ministrar a palavra de Deus e ministrar a palavra da graça. Eu vou colocar depois no grupo algum videozinho lá para você conhecer ele, mas desde já marque na sua agenda, 5 de outubro às 15 horas, então nós vamos ter aqui a nossa reunião dos empresários. E o último aviso, consegue colocar lá, Michael, a quadra? Nós temos um projeto, um objetivo, um alvo, né? Na verdade eu já vejo ela lá, ela só não está lá ainda, mas nós vamos construir uma quadra aqui atrás. Né? Então, tem algumas pessoas que têm ajudado, né, o projeto, nós montamos, finalizamos o projeto, finalizamos o orçamento semana passada, então agora nós estamos numa fase agora realmente de ver, de fechar, né, os orçamentos e de querer o din-din, né, de buscar, de ver o din-din na conta, né, espiritualmente a gente já vê, ainda materialmente não, mas o que eu queria ver com você, se você conhece alguém que de repente faz tela, faz o concreto, vende isso, conversa comigo para que a gente possa ver, vende a grama, e aí a gente vai conversando para tentar de repente buscar orçamentos menores para reduzir esse custo. Né? E depois, quando tiver tudo fechadinho, né, nós vamos abrir para você, de repente, essa oportunidade de você ser um financiador, né, desse projeto aí, que já está realizado, já está feito, é só a gente aguardar um pouquinho, logo, logo vocês vão enxergar ali a quadra funcionando. Amém? Aleluia. Você está feliz com Jesus? Meu Deus, foi muitos avisos, né? Deixa eu então conversar com você um pouquinho. Nós vamos depois ter um período de oração, né? Nós vamos orar, nós vamos, né, declarar aquilo que Deus tem para mim e para você. Mas algo que Deus tem falado comigo, que eu tenho ouvido desde o ano passado, isso tem mexido muito comigo, é que Deus, Ele nos criou, Ele nos formou, Jesus veio, morreu por mim e por você, para que nós tenhamos uma vida em abundância. É desejo do Pai que eu e você comamos o melhor dessa terra. É desejo do Pai que eu e você tenhamos nossos negócios prósperos, abundantes, crescendo, avançando. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então, o texto que eu gostaria de ler com vocês está lá em Isaías 1, 18 a 20. Vai aparecer ali, eu vou ler aqui uma outra versão aqui, mas vocês podem acompanhar ali também. Diz assim: venham, pois, vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, vermelhos como o sangue, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Isso já se tornou realidade na minha vida e na sua vida, amém? Né? Nós não teremos os nossos pecados perdoados, nós já somos perdoados por causa daquilo que Jesus fez. E aí o próximo versículo diz assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Você quer comer o melhor dessa terra? Amém. Se quiserdes, você quer? E ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Só que o versículo seguinte diz assim: mas se não quiserdes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Peraí, André, mas é estranho. Jesus, né, Deus está falando que se eu quiser, eu vou comer o melhor dessa terra, mas não faz sentido eu não querer. Como assim, se eu não quiser, eu não vou comer? É claro que eu quero comer o melhor dessa terra. Não parece meio ilógico? Né? Deus fala uma hora, se quiserdes, depois se não quiserdes. Aqui entra o que é mais precioso que eu e você temos, que é o livre-arbítrio. Em todas as coisas, Deus sempre nos deu o livre-arbítrio. Se você quiser, se você não quiser. Existem esses dois lados sempre disponível para mim e para você. E a pergunta então que fica, né? Nós estamos comendo o melhor dessa terra? Porque a Bíblia diz, se eu quiser, eu vou comer. Então a pergunta que fica, eu e você nos nossos negócios, nós estamos comendo o melhor dessa terra? Talvez você pense assim, ainda não. Se ainda não, é porque eu ainda não quero. Porque se eu quiser, eu vou comer. Como assim, André?
O ponto 1, então, ele fala ali, se quiserdes. E aí é interessante que lá no original, né, vai pegar lá, esse se quiserdes, ele não tem esse mesmo entendimento que nós falamos de querer. O se quiserdes aqui, ele tem um entendimento da seguinte forma, ele quer dizer o seguinte, querer fazer o que você está fazendo. Então, o se quiserdes é você pegar e falar assim, eu quero fazer o que eu estou fazendo. Isso significa se quiserdes. Se a gente for pegar e falar nas empresas, conversar, a maioria das pessoas, elas não estão fazendo aquilo que elas querem fazer. Estou certo ou errado? Se você pegar, vai numa faculdade, a maioria das pessoas, elas trocam de curso, porque elas não querem fazer aquele curso que elas estão fazendo, aí elas trocam de curso. Elas trocam de emprego, elas trocam de empresa, elas trocam de marido e mulher. Não, isso não, né? Mas é o se quiserdes. É o querer fazer aquilo que eu estou fazendo. Isso significa o quê? Que aquilo que eu estou fazendo, eu tenho disposição, eu tenho entrega, eu tenho paixão sobre o que eu estou fazendo. Isso quer dizer essa conjunção, né, que diz ali o se, que ela é uma conjunção condicional, né? O se é uma condição. Se eu fizer, eu vou alcançar um resultado, né? Se você vai no Excel, tem lá a fórmula se. Se é uma condição. Se a condição for exercida, for, né, aprovada, você tem um resultado. Então, se você quiser, se você fizer o que você está fazendo, com força, com ânimo, com paixão, querendo fazer o que você está fazendo, você vai ter êxito. Você vai comer o melhor dessa terra. A pergunta que fica então para mim e para você, o que nós estamos fazendo? Nós estamos querendo fazer o que nós estamos fazendo? Ou nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo por necessidade, por causa do dinheiro? Porque se eu e você pararmos para pensar, se nós estamos fazendo por necessidade e por dinheiro, nós estamos fazendo para mamão e não para Deus. E nós nunca vamos comer o melhor dessa terra. Nós nunca vamos comer abundância, porque nós estamos fazendo para mamão, nós estamos fazendo por causa do dinheiro, por causa da necessidade. Pega, né? O que eu e você estamos fazendo, a sua empresa, o seu trabalho, o seu negócio, você faz por causa do dinheiro, você faz por causa da necessidade, você trabalha, você tem a tua empresa porque se eu não tiver isso eu não vivo, ou você faz porque você quer fazer o que você está fazendo. A Bíblia diz, tudo que vier às nossas mãos para fazer, fazei para Deus, fazer com zelo, com amor, fazer para Deus. Isso é fazer o que você quer fazer de uma forma com êxito, com paixão. Agora, fazer por necessidade, fazer por dinheiro, aí você está fazendo para mamão. Faz sentido para você? Se quiserdes. Então, a maioria das pessoas, ela não quer fazer o que está fazendo. Estão trabalhando por necessidade, estão trabalhando por ter a sua necessidade suprida. Você já viu aquelas situações, né, os exemplos? Existem duas empresas do mesmo segmento, com a mesma capacitação, e uma empresa ela é muito bem sucedida e outra empresa não. Aquela empresa que é bem sucedida, ele quer fazer o que ele está fazendo. A outra empresa, ele não quer fazer o que ele está fazendo. Ele não tem paixão por aquilo. E aí, ele não tem êxito. Ou você pega, né, a sucessão familiar que acontece, né? Às vezes o pai foi construir a empresa, lutou e tal, e botou lá uma mega empresa. O pai queria fazer o que ele estava fazendo. O pai tinha paixão, o pai foi lá, trabalhou desde o começo, ralou e fez tudo para poder acontecer e criar aquela empresa. Aí os filhos vêm assumir, só que os filhos não querem fazer aquilo que eles estão fazendo, os filhos querem o dinheiro. Os filhos querem usufruir do que a empresa pode dar, os filhos não querem a empresa, os filhos não querem fazer aquilo que eles estão fazendo. E aí a gente vê constantemente as empresas quebrando. Por quê? Porque ele não quer fazer aquilo que ele está fazendo. Então, algo que precisa ficar muito claro para mim e para você, nós precisamos, sabe, ter uma reflexão, né, ter uma autoanálise. Eu estou fazendo, aquilo que eu estou fazendo, eu quero fazer? Ou eu estou fazendo por necessidade? E o segundo ponto, ele diz ali, né, se quiserdes e obedecerdes. Se quiserdes, é eu querer fazer o que eu estou fazendo, e obedecerdes. Lendo esse texto, me veio um pensamento aqui. O obedecerdes, ele não é no sentido de,
Diz isso, então eu vou fazer. Eu estou obedecendo. Eu vejo esse obedecer diz aqui mais no sentido assim, ei, concorde com a minha palavra. Se você querer fazer o que você está fazendo e concordar com o que a minha palavra diz ao seu respeito, você vai comer o melhor dessa terra. Só que nós precisamos concordar com o que a palavra de Deus diz ao meu respeito e ao seu respeito. Você concorda que dinheiro, trabalho, ele é um assunto 100% espiritual? Nós somos seres espirituais, certo? Então, tudo que nós fazemos é espiritual. Então, a minha forma de pensar, o meu modelo mental, a forma de pensar deste mundo, ela não serve para mim e para você. A forma de ganhar dinheiro nesse mundo é comprar e vender. A forma de ganhar dinheiro no mundo espiritual é o quê? Dar e receber. André, mas não faz sentido na empresa. Na forma de pensar deste mundo, não. Mas na forma de pensar de Deus, faz. Por isso que lá em Jeremias 29:11, a Sandra falou domingo passado sobre isso, e aí é um versículo do meu casamento também. Ele diz assim, porque eu sei muito bem os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, os nossos pensamentos, eles são limitados. Os pensamentos que você tem a respeito da sua empresa, do seu negócio, é limitado. Mas Deus, ele fala para mim e para você, ei, deixa essa tua limitação. Deixe de lado isso que você está pensando. Talvez dentro da sua mente existem alguns sofismas, como, eu já fiz isso, deu errado. Eu já trabalhei daquela forma, eu não tive sucesso. Eu não vou mais mexer por isso porque eu já fali. Mas eu não... E você trava e você não quer mais caminhar. Mas Deus está dizendo para mim e para você, ei, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Sabe, deixe de lado aquilo que você já teve de experiências ruins, de situações que você não prosperou, deixe isso do lado e decida concordar com o que a palavra de Deus diz ao seu respeito e ao meu respeito. Porque se quiserdes e obedecerdes, se você querer fazer o que você está fazendo e você concordar com o que a palavra de Deus diz a seu respeito, você vai comer o melhor dessa terra. Não sou eu que estou falando, né? É a palavra de Deus. E aí, para a gente talvez ter um pouquinho mais nítido isso, em João 3,16, né, como eu orei antes, tem lá a oração, né, porque Deus amou o mundo, e ele diz para que eu não pereça. Então a minha empresa, a sua empresa, o meu trabalho, o seu trabalho, Deus, Jesus, ele não nos colocou nessa terra para que nós possamos perecer. Não faz sentido a escassez na minha vida e na sua vida. Nós precisamos, nos levantar contra isso, falar, não aceito isso na minha vida. Por quê? Porque Jesus veio para que eu tenha uma vida e uma vida em abundância. Então, Jesus, eu creio naquilo que o Senhor fez, ainda que eu ainda não esteja vendo, né? Por exemplo, a quadra, né? A gente brinca aqui, eu ainda não estou vendo ela fisicamente, mas se eu fechar os meus olhos, eu vejo ela. A questão é, você tem dado mais ouvidos para aquilo que você tem visto de olhos fechados, ou para aquilo que você está vendo com os olhos abertos? O que tem mais valor para você? A sua conta bancária, de repente o seu faturamento, ou aquilo que você fecha os olhos e Deus fala para você, ei, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Pensamentos de fazê-los prosperar, e não de ter escassez. Pensamentos de não ter necessidade, mas de ter abundância. O que você tem no seu coração? Porque se você não concordar com a palavra de Deus, você nunca vai comer o melhor dessa terra. Nós nunca iremos chegar àquilo que Deus tem para mim e para você. Em 2 Coríntios 8:9 diz assim, né? Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ou eu concordo com esse texto, e eu falo assim, Jesus, o Senhor disse, está escrito aqui, que o Senhor se fez pobre financeiramente para que eu fosse rico financeiramente. Jesus, eu recebo isso, lambando, eu tomo posse disso, isso é meu. Jesus, isso é minha herança. O Senhor disse, está escrito no testamento, o testamento é a nossa herança. Ou eu concordo com essa palavra, ou eu continuo vivendo a escassez. Agora imagine todos os dias, eu e você pegarmos esses textos, pegarmos assim, Jesus, a tua palavra diz que o Senhor se fez pobre para que eu fosse rico. Jesus, hoje eu quero viver a riqueza, eu quero usufruir disso, porque o Senhor disse que eu vou ser assim. O Roberto, quantas vezes o Roberto ministra aqui de cima, você vai aparecer 1 milhão na tua conta e vai não sei o quê.
E de repente nós ficamos ali, não, mas não é bem assim, você não sabe da minha situação, você não sabe, tá bom, vai continuar vivendo daquele jeito. Porque tudo que Jesus fez por mim e por você, você fez alguma coisa para merecer? Os seus pecados perdoados, você fez alguma coisa para merecer? A sua salvação, você fez alguma coisa para merecer? Eu não fiz nada para merecer. Então é o seguinte, Jesus, eu aceito aquilo que o Senhor fez por tua obra completa. E a riqueza, a parte financeira, ela faz parte da minha e da sua herança. Quando Deus estava aqui, Deus pegou e falou para Abraão, Abraão, é o seguinte, eu vou fazer de você herdeiro deste mundo. E aí Jesus veio, Jesus morreu por mim e por você, Jesus ele nos fez também descendentes de Abraão. Então a herança de Abraão, ela é a minha e a sua herança. Então quando você acordar, você pega e fala assim, ei Deus, é o seguinte, obrigado Pai, porque o Senhor fez Abraão herdeiro deste mundo e o Senhor me fez herdeiro deste mundo também. Então Pai, eu quero acessar as pedras preciosas, os terrenos, as casas, os clientes. Pai, eu acesso isso porque isso é meu direito, isso é minha herança, isso é meu. Agora a pergunta que eu faço para mim e para você, quantas vezes durante o dia você lê isso, você declara isso sobre a sua vida? Porque se quiserdes e obedecerdes, você vai comer o melhor dessa terra. A palavra de Deus diz, crie, por isso eu falei. Nós falamos aquilo que nós cremos, o que nós temos crido. Você entende que tem um degrau a mais para que eu e você possamos avançar e crescer? Para usufruir do melhor da terra? O nosso Pai, Ele já preparou tudo para mim e para você, não importa o que você faça, não importa o que você tenha. Se você quiser fazer o que você está fazendo, e você crer, você concordar com o que a palavra de Deus diz ao meu e a seu respeito, nós iremos comer o melhor dessa terra. Isso é assim. Né? Diz... O valor da quadra tem... Ele é junto, na verdade a gente está fazendo um projeto da quadra, e aí junto com isso a gente colocou junto um brinquedão esses de condomínio para IBI, né, a gente tá bolando lá, é mais ou menos de 100 a 110 mil o projeto hoje, até agora. É claro que se a gente for às vezes, alguma situação às vezes consegue a preço de custo, né, tem uma empresa que está nos ajudando algumas coisas em custo, então quanto mais custo a gente conseguir, mais a gente vai conseguir colocá-la em prática. Amém? Aleluia. E aí se nós somos assim, André, mas isso aí não é para mim. André, isso que você está falando aí, ok, mas sei lá, acho que não é para todo mundo. Em 2 Pedro 1, 20 a 21 diz assim, pois todas as promessas, quantas promessas? Quantas promessas? O que nós lemos até agora são promessas, sim ou não? Sim, então são todas, ok? Todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. Olha esse texto. Em Cristo nós já temos um alto e um claro sim. O que é esse sim? Essas promessas já são de vocês. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. A nossa concordância, o amém é concordar. Quando eu concordo com o que a palavra de Deus diz ao meu respeito, eu usufruo daquilo que ela diz. Mas eu preciso concordar, eu preciso crer, eu preciso declarar naquilo que ela diz. Dieguito, consegue subir, Dieguito? E aí eu vejo que o terceiro ponto e último, então eu preciso querer fazer aquilo que eu estou fazendo com paixão, com êxito, não importa o que seja, mas você fazer com todo esmero, com toda dedicação. Sabe, você ir para a sua empresa, para o seu negócio, querendo ir para ele. E não assim, é mais um dia, aquele cliente chato, aquele negócio. Não, mas com paixão, com êxito, querendo fazer o que você está fazendo. E ao concordar com a palavra de Deus, você vai usufruir daquilo. E o ponto 3, que eu vejo que é o looping, que é você faz isso ser gerado continuamente na sua vida, é você ser generoso. Eu e você precisamos entender que Deus coloca na minha e na sua mão riquezas, para que nós possamos usufruir sim, para que nós possamos ter uma vida boa sim, mas para que nós possamos ser generosos. Porque se você reter para você, você vai empobrecer. Né, diz lá em Provérbios 11, 24 e 25, há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então,
O que Deus libera sobre a sua vida, sobre a sua empresa, as riquezas, os bens, os valores, é para você usufruir, mas é para você semear também. É para você semear em projetos, por exemplo, a quadra. A quadra ela só vai se tornar realidade se houver umas semeaduras. Se houver pessoas que venham, semeiem e coloquem um recurso ali para que a gente possa construir a quadra. É isso, é dessa forma que ela vai acontecer. Por isso que Deus ele coloca recursos na sua mão, para que você usufrua, mas para que você seja generoso também. E quanto mais você for generoso, mais você vai enriquecer. Quanto menos generoso você for, mais você vai empobrecer. E é assim que funciona no mundo espiritual, é assim que Deus colocou para mim e para você. Amém? Aleluia. Você recebe essa palavra? Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos ter um momento de oração, né, de orar, de declarar tudo isso que nós estamos falando aqui. Eu vou mandar para vocês, eu preparei ali, o Pio ele escreveu, né, um livro, né, Vida Abundante. Talvez alguns de vocês já leram, né, a gente vendeu ali um pouquinho, ele trouxe e deixou aqui, a gente vendeu. E no final do livro tem uma oração, né, que você repete. Se você fizer a oração 40 dias, a sua vida vai mudar. Não, brincadeira, não é porque você está fazendo 40 dias. Mas assim, a oração em si, ela não é uma chave, ela não é nada disso, ela é na verdade é mais para você se condicionar a fazer isso todos os dias. Então, o que eu quero incentivar você? A todo dia, você declarar alguns versículos bíblicos sobre a sua vida, sobre a sua empresa. Você não precisa levantar a sua mão, né? Não quero expor você, esse não é o objetivo, mas essa semana, quantas vezes você declarou versículos bíblicos sobre a sua empresa, sobre a sua vida? Não precisa levantar a sua mão. Quantos dias você pegou, acordou e falou assim: Deus, obrigado pela minha empresa. Deus, o Senhor disse que a minha empresa ela é assim, assim, assado, por isso eu declaro isso sobre ela. Quantos dias você fez isso durante a semana? Crie, por isso eu falei. Se nós não falamos, é porque nós ainda não cremos no que a palavra de Deus está dizendo. Então, eu vou mandar para vocês, eu mudei ela ali, mudei um pouquinho a oração do Pio lá, coloquei alguns versículos lá, e eu vou mandar para vocês. E qual que é o objetivo? É que vocês peguem todo dia de manhã, quando vocês acordarem, né, fazendo o seu devocional, fazer o seu tempo com Deus, você leia aquela oração, mas não leia no sentido, né, como se fosse uma vã repetição, mas leia crendo que aquilo é a realidade na sua vida. Declare aquilo todos os dias. Deus, eu creio que eu sou, né? Eu coloquei tudo na primeira pessoa ali, os versículos. Então você vai ver que está diferente, você vai falar assim: André, mas você mudou a Bíblia, está na primeira pessoa, né? Não, mas é porque você está lendo para você. Você tem que ler e dizer o seguinte: ei, eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de fato. Tudo que eu faço prospera. A palavra de Deus é para você, é individual, e você tem que trazer ela para você. Então faça isso, né? Se você desejar, eu vou colocar lá. Mas não é assim, não é nenhuma uma mística, não é nada disso. É mais um sentido de você criar um hábito, de você orar e você declarar sempre sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, o que a palavra de Deus já diz que você é e que você tem. Basta você concordar com ela. Amém? Aleluia. Então, opa, claro, meu pastor. O pastor Sandro me lembrou aqui, o irmão lá, como é que é o nome do irmão lá? Diego, né? Então ele estava aqui na quarta-feira, ele e a família aqui, pediu oração pela empresa, né? Então é mais um marceneiro, o pastor Ineu, eu falei, tem marceneiro, tem bastante marceneiro, bastante doceiros aqui no nosso meio, tem bastante empresa. E foi pedido oração na quarta, né? E deu resultado, funcionou a oração, já saiu do papel e já tem trabalho agora. Glória a Deus, estiveram domingo no culto, na quarta vieram na oração, a gente orou por eles também, isso é para a glória de Deus, mas eu soube agora o testemunho, então, né, é assim que funciona, né, no caso, é assim, não adianta a gente só ter, mas não crer, não confiar, no caso, e agora Deus já está fazendo milagre, e nessa manhã não vai ser diferente, vai ter mais milagres aí. Aleluia, vamos aplaudir Jesus. Funciona, né? Funciona. Só que você entende como o diabo, ele quer tentar me segurar e te segurar para que você não faça isso. Ele coloca na minha e na sua mente: mas isso aqui é besteira, mas você vai ficar falando isso. Mas isso é besteira, não faça isso. E você e eu acabamos não fazendo. Só que funciona, está disponível para mim e para você. Basta nós cremos, concordarmos com o que a palavra de Deus diz. E ao concordar aqui no meu coração, no meu espírito, eu declaro, eu falo.
Então, outra situação que eu coloquei, foi bom o Roberto ter lembrado. Então, às vezes na tua empresa você precisa de uma vaga de emprego, coloca lá no grupo. Coloca lá no Projeto Êxito, tenho aqui uma vaga para tal função. Ou você conhece alguém que precisa de emprego, né? Coloca lá o currículo da pessoa lá, e aí a gente dispara, às vezes conhece uma pessoa aqui, conhece uma pessoa lá, e a gente fomenta isso. Para quê? Para que principalmente aqui os nossos irmãos, né? Vamos pensar assim, né? Claro que irmãos nós temos em todos os lugares, né? Mas vamos pensar aqui na comunhão cristã aqui, que nós possamos ajudar uns aos outros. Né, ajudar uns aos outros nas vendas, nos negócios, mas também às vezes achando um emprego, procurando alguém. Né, toda hora nós estamos, né, como empresas procurando pessoas, contratando, vendendo, e nós podemos fazer isso aqui entre nós. Fazemos isso acontecer entre nós aqui. Amém? Aleluia. Então o Diego vai cantar uma canção, aquela que estiver no seu coração, viu, até rimou. E aí, antes nós vamos orar, né, nós queremos orar por todos vocês. Né, então, nós vamos fazer aqui uma fila, né, e você vai fazendo aqui, né, e os pastores vão estar orando por você, declarando aquilo que você já tem, aquilo que já é seu direito. Né, assim, nós oramos aqui, é uma benção orar por você, mas o que eu quero deixar claro é que você pode fazer isso todos os dias da sua vida. Você não precisa esperar, né, ter um momento como esse para que alguém ore por você. Você pode pegar, bota a mão na sua cabeça e começa a orar e profetizar. Né, antigamente, né, dizia lá, crê nos profetas e prosperareis, porque os profetas é que falavam as palavras de Deus, era o profeta que trazia, né, o que Deus queria falar. Hoje em dia, Jesus veio, né, antigamente Deus falou por meio dos profetas, hoje Ele fala por meio do seu Filho, que é a palavra de Deus, e ela está disponível para mim e para você. Basta eu e você declararmos elas, falarmos ela. Amém? Então eu gostaria que nós fizéssemos o seguinte, né, o Diego vai tocar uma canção, gostaria que todos se colocassem em pé, por gentileza. E antes de nós orarmos, né, quando for para orar, né, eu vou comentar para você vir aqui à frente, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você começasse a ver a sua empresa da forma como Deus vê. Porque aquilo que você vê de olhos fechados é aquilo que é a realidade sobre a sua vida. Não importa aquilo que você está passando, não importa o momento que está a sua empresa, mas existe um Pai que te ama, que tem o melhor, que já preparou caminhos de paz, que já preparou caminhos de êxito, que Ele te escolheu. Ele colocou o sonho dessa empresa, Ele colocou o sonho desse trabalho no seu coração, não para que você pereça, mas para que você tenha uma vida abundante. O Pai nunca desejou que você pereça. O Pai nunca desejou que você passe por necessidade. Mas Ele sonhou uma vida abundante para mim e para você. E para que nós possamos alcançar isso, eu vejo que nós precisamos seguir esses passos, que é querer fazer aquilo que eu estou fazendo e concordar com a palavra de Deus. E ao ouvir os recursos, nós sermos generosos com aqueles que estão próximos de nós.